história triste. A gente trouxe na programação da TV Paranaíba o apelo de uma mãe, de uma família, melhor dizendo, em relação ao desaparecimento de um homem, do Alex Amâncio. E infelizmente, está aqui o Alex. A notícia que a gente traz não é nada boa, nada boa. A família já estava há 48 horas mais ou menos sem notícias e o Alex acabou sendo encontrado, ainda com vida, no bairro Chácaras Tubalina, mas não resistiu aos ferimentos, isso mesmo, aos ferimentos. Lucas de Carvalho esteve com a família ontem e está novamente nesse dia que é tão difícil mesmo, nesse momento que é tão complicado para essa família, para trazer as atualizações. Ou seja, nós estamos falando de um caso possivelmente de violência e um caso que pode se tornar mais um homicídio que precisa ser investigado pelas nossas autoridades, né? Lucas, bem-vindo. Força aí para a família nesse momento. Pois é, Rafa, um caso muito triste. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Como você disse ontem, eu acompanhei toda essa situação, eu conversei com a família e eu terminei uma entrada ao vivo como essa, falando que nós da TV Paranaíba, assim como a família, tínhamos muita esperança de que encontrasse o Alex vivo, bem, e que em 48 horas era um tempo ainda muito curto, a gente poderia ter uma reviravolta, um cenário, uma história um pouco mais feliz, que talvez ele pudesse ainda encontrar o caminho de casa, as pessoas poderiam ajudar então a isso, mas infelizmente eu venho hoje também com muita tristeza, eu também fiquei bastante triste com essa situação por ter acompanhado de perto e falar que realmente o Alex infelizmente não sobreviveu, ele foi encontrado, como você disse, ainda com vida no bairro Chácaras Tubalina, as pessoas tentaram levar ele para uma unidade de saúde, tentaram ainda fazer todos os trabalhos para que desse certo, para que ele pudesse voltar com vida, mas ele não resistiu aos ferimentos. E o pior de tudo, Rafa, é que provavelmente a gente fala que sim de um caso de homicídio, porque de acordo com a família, ele foi encontrado com bastantes ferimentos, com ferimentos de pauladas, de até faca, Rafa. Então, assim, é uma situação muito triste que a gente fala aqui mais uma vez, eu não vou parar de falar que é uma situação muito triste aqui, mas eu quero trazer também a Tatiana, que conversou comigo ontem, colaborou com o Cidade Alerta, falou com a gente toda a situação do Alex e a gente estava na torcida para que tudo isso terminasse de uma forma mais feliz, mas eu agradeço mais uma vez você estar vindo falar aqui com a gente, mesmo sendo um desfecho um pouco, bastante diferente daquele que a gente esperava. Tatiana, bem-vinda ao Balanço Geral, boa tarde para você. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como que foi esse cenário, inclusive você que foi fazer inclusive o reconhecimento do corpo, não é? Foi. O policial me ligou falando que achou que eu tinha que reconhecer, reconheci. Sinais de brutalidade. Não foi doença, não foi overdose, brutalidade, de todas as maneiras. Aí falou primeiro que achou ele no Tubalina, mas por outras informações achou ele no Planalto, numa rua do Planalto. O casal achou ele caído no chão, com vida ainda. Levou ele para o AI do Planalto. O médico falou que tentou ressuscitar ele, mas não tinha mais o que fazer, não. Aí, sábado, ele ficou no AI, ficou um pedaço do domingo e foi pro ML. Aí eu fui reconhecer o corpo, e é ele. Pelo menos eu tive o corpo para velar. Inclusive, quando a gente chegou aqui, você até falou, nossa, foi uma frase que me impactou, que você disse que nos agradeceu, né, mais uma vez, e falou que pelo menos não fica naquela dúvida, né, que é pior, pelo menos você tem ali a confirmação para não ficar sofrendo por algo que ainda é incerto, né? Por algo que eu não sabia, porque eu tive tantas informações, ligaram, falaram pro fulano, ele tá no Planalto, ele tá no Luizote, tá no Tocantins, não, ele voltou pro Luizote, nada, já estava morto, pertinho de mim, eu não sabia. Esse é um problema que a gente sempre vê, né, Tati, das pessoas que a gente não sabe se é de má fé ou se é de boa fé, mas que ficam ligando, dando esses falsos depoimentos. Eu queria até que você enfatizasse pra gente como que fica uma família que fica recebendo essas informações confusas, muitas vezes falsas. Dilacerada, porque a minha esperança é dele estar vivo. Ele era usuário, ele trabalhava.
Ele usava o dinheiro dele, ele não tinha rixa com ninguém. Ele não devia pra ninguém. Não sei o que fizeram com ele. Mas pelo menos eu tive a honra, minha família, de velar ele. Tá ótimo. Era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, claro, né? Queria ele vivo. Mas não sei, não deixaram. Deus não quis assim, não. Pelo menos eu tô velando ele. Tati, a gente conversou um pouquinho ontem sobre quem era o Alex, com que ele trabalhava, como foram esses últimos meses para eles também. Eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. Você disse que ele trabalhava como caminhoneiro, depois passou a trabalhar como motorista de ônibus aqui na cidade, até que, por causa de uma cirurgia que ele precisava fazer, ele acabou sendo afastado. E como que isso mexeu com ele nos últimos meses? Deixou ele destruir também, porque ele era apaixonado em carreta, caminhão. Mas ele tinha um além que não deixava ele seguir e que nos últimos tempos ele falou que para ele tanto fazia, mas ele ainda trabalhava como pintor, porque ele fazia de tudo. Ele era muito inteligente. Então, ele era família. Claro que a gente tinha problemas, mas é coisa de família, todo mundo tem. E o usuário não é lixo. O ser humano tem que ter mais compaixão. Família nenhuma é perfeita. Ninguém merece morrer assim. Mas Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. Tati, a gente falou um pouquinho dele ser essa pessoa família também. A gente tive contato com uma parte um pouco maior da sua família hoje. Tem várias pessoas mais novas aqui também. Como que era a relação dele com os seus filhos, por exemplo, os outros irmãos? Inclusive, ontem, né, até juntando aqui, tinha um outro irmão que estava lá com a gente na casa também, ele bastante inquieto, ele procurando pelo irmão na rua, cansava de andar. É porque os dois andavam muito juntos. Ele sempre foi presente. Meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo, família, todo mundo. E é isso. Ele tinha o problema dele? Tinha. Mas, igual ele falou, era dele, por isso que ele trabalhava, entendeu? Por isso que ele trabalhava. E ele falava assim que trabalhava mesmo para sustentar o vício dele. Ele não roubava, nunca matou e nunca fez mal para ninguém. E não pedia também para ninguém, não. Pois é um fim muito trágico e é uma notícia que a gente não queria estar dando. Mas obrigado mais uma vez, viu, Tati? Assim, a gente sabe que é uma notícia muito ruim que a gente está dando, mas eu agradeço mais uma vez a participação de vocês com a gente aqui e torço para que agora estejam num lugar melhor, né? Pelo menos próximo da família. Não é isso, Rafa? Exatamente. Um abraço para a Tati. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente nesse momento tão difícil. Força para ela. Obrigado, Lucas, né, que também se sensibilizou e vem acompanhando de perto esse caso e um desfecho que, evidentemente, ninguém quer. Mas essa situação levanta também uma questão muito séria no nosso país, que é a questão da dependência química. A dependência química que muitos não entendem, não compreendem e, ao mesmo tempo, não se faz nada em relação a este problema, que é um problema extremamente sério e que envolve diversas pessoas e até mesmo famílias. E precisa, evidentemente, por parte das nossas autoridades, de ações que consigam resolver esse problema que é muito sério. Essas pessoas se tornam dependentes e, a partir do momento que se tornam dependentes, elas começam a fazer de tudo para sustentar esse vício. Mas e mais, para sustentar esse vício, mesmo conseguindo, com trabalho, com isso, com aquilo, elas acabam se relacionando com pessoas barra pesada. E essas negociações a gente não sabe que ponto que chega. E agora o trabalho que é feito pela polícia é para tentar identificar quem foram os agressores e entender a motivação desse crime. O que teria motivado? Será a dependência química? A dívida por causa da dependência química? Ou algo que aconteceu durante essa utilização do entorpecente? Bom, o fato é que se você sabe de alguma coisa, avise imediatamente as nossas autoridades e, ao mesmo tempo, essa é uma questão que precisa ser discutida sim, em sociedade. E é importante estar numa TV aberta na hora do almoço falando isso para todos ouvirem. Nós estamos com um problema sério no país, que é a quantidade de pessoas que são dependentes quimicamente e que precisam de acompanhamento, de tratamento, precisam de atenção, porque senão a situação
vai perdendo o controle e, infelizmente, existe uma ligação muito grande com a criminalidade. A gente começa a ter números perceptivos e preocupantes em relação aos crimes, e muitos ligados à utilização e ao tráfico de drogas. Isso precisa ser discutido. Precisa sim. É importante falar sobre isso.